Ensino médio, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem. Pessoal, esse vídeo é sobre o último módulo da nossa frente 1 da apostila, módulo 8, que ele trata sobre movimentos emancipacionistas que ocorreram aí no Brasil, ainda Brasil colônia, quase no final do século XVIII, tá bom? Mas antes de eu iniciar, eu vou relembrar alguns pontos que nós vimos aí nos módulos anteriores dessa frente 1, que refere-se aí à mineração no Brasil. Nós vimos que a mineração ela ocorre aí em meados do século XVII, no interior do Brasil, onde os bandeirantes tiveram uma participação muito forte, né? Os bandeirantes saindo aqui de São Paulo, abrindo aí margem aí, desbravando terras aí, encontraram metais preciosos, o chamado ouro de aluvião. Nós vimos aí que os bandeirantes paulistas eram expedições particulares e eles tinham aí um valor pago pela captura de escravos fugitivos, de indígenas, que era o chamado sertanismo de contrato, né? E que esse interior do Brasil aí, Minas Gerais, depois Goiás e Mato Grosso, serão aí os locais de exploração muito intensa aí do ouro, tá bom? Nós vimos os tipos que tinha de mineração, né? A faiscação, por exemplo, as galerias subterrâneas, né? Nós vimos que poderia ter um certo tipo de ascensão da classe social aí na questão da exploração do ouro. Havia trabalhadores livres, né? Os faiscadores, por exemplo, os lavradores, né? O processo ali de garimpo, né? Então, nós vimos também os tributos que a coroa exigirá aí dentro dessa mineração, como, por exemplo, o quinto, correspondia a 20% do ouro captado, depois passa-se a 12%. A derrama, que era 100 arrobas anuais, aí uma cota mínima para que fosse entregues, que daria em torno de 1.500 quilos, né? Uma tonelada e meia aí de ouro, a coroa portuguesa. A derrama, como complementação, tinha confiscação de bens e propriedades, né? É em cima dessa derrama aí que vai surgir dos dois movimentos que eu falarei aí, que é a Inconfidência Mineira, tá bom? Nós vimos o tráfico do pó de ouro, Santo do Pau Oco, e os meios que os portugueses fizeram para fiscalizar, que eram as casas de fundição, tá bom? Muito bem, o primeiro movimento, então, chamado de Inconfidência Mineira, em 1789, liderado por Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Tiradentes era um alfer, que é um título dado aí, uma patente abaixo aí do tenente. Ele também era dentista, e ele vai liderar esse movimento aí chamado Inconfidência Mineira. Foi um movimento de caráter elitista, tá bom? Em que estava embasado na independência dos Estados Unidos da América, eles se influenciaram na independência dos Estados Unidos da América, que nós vimos em aula, né, que até o módulo anterior a esse, independência das 13 colônias, independência dos Estados Unidos. Eles queriam promover uma república, né? Emancipacionista significa, então, se separar, né? Separar de vez de Portugal, romper esse pacto colonial, tá bom? E plantar essa república, mas manter a escravidão. Olha só que algo, né, bem contraditório, mas tudo bem. Então, essa Inconfidência Mineira, ela ocorre por conta principalmente da derrama que eu mencionei há pouco, um imposto em que a cota mínima era 100 arrobas e confiscava-se bens e propriedades para complementação. Isso gerou muita revolta. Porém, do grupo que
o Tiradentes lidera, um deles ele vai delatar aí as intenções desse movimento aí, a coroa portuguesa, que é o Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis era um cara endividado e ele então entrega as intenções aí do Tiradentes para o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena então promove a captura, antes mesmo que esse movimento eclodisse, a captura dos revoltosos ali. São presos, porém, o único que sofre uma punição severa é Tiradentes. Né? Tiradentes, então, ele é enforcado no dia 21 de abril e depois esquartejado como forma aí de punir a qualquer tipo de revolta que possa ocorrer ali na coroa, pela coroa portuguesa, né? Contra a coroa portuguesa. Então, esse foi a Inconfidência Mineira. Há de se lembrar que a Inconfidência Mineira, ela dá um início aí, né? Dá uma influência aí para a independência do Brasil, que ocorrerá quase 25 anos depois, e o símbolo, né, a simbologia aí do Tiradentes, né, que ocorreu com o Tiradentes, ela é lembrada aí 100 anos depois, quando há o golpe militar envolvendo aí o fim da monarquia, o início da república, em que eles usam a imagem de Tiradentes como um mito, um herói, um salvador, e é comparável até a Jesus Cristo, né? Uma imagem que tem, por exemplo, é essa aqui, ó. Antes e depois, né? Tiradentes sem barba, um ofer normal, e aqui cabeludo, barbudo, fazendo lembrar Jesus Cristo, né? Também por conta da traição que ele sofreu, né? Jesus por Judas, Tiradentes pelo Joaquim Silvério dos Reis, tá bom? Então é um símbolo que formam aí como um mito, um herói, tá bom? Então esse foi o primeiro movimento. Então crise geral por conta das questões do imposto aí da derrama principalmente. Brasilidade, separatismo. Tinha a ideia de separatismo, mas não uma ideia nacionalista, tá bom? Conjura e Inconfidência. No caso aqui eu estou falando primeiro em Inconfidência, que foi em 1789. Vou falar da Conjuração Baiana agora, que foi em 1798, tá bom? Muito bem. Então, foi um caráter elitista, a Inconfidência Mineira, tá bom? Muito bem, já a Conjuração Baiana ocorreu, então, em 1798. Ela já não era um caráter elitista, um caráter popular, bom? De caráter popular, qual que era a intenção dessa, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque foram os líderes ali alfaiates, pessoas simples, pessoas, né, do povo. Eles foram influenciados pela Revolução Francesa, né, que ocorreu em 1789, justo no ano da Inconfidência Mineira, mas serviu de exemplo para a Conjuração Baiana. Principalmente os jacobinos, que implantaram uma república lá, os jacobinos que defenderam aí as necessidades, os direitos da população mais pobre, mais carente, né? Então eles vão se influenciar pela Revolução Francesa, e o intuito é uma república, se separar também de Portugal, é um caráter democrático, em que haja igualdade social, racial e também o fim da escravidão. Então, isso é um dos pontos que diverge aí, que é diferente da Inconfidência Mineira. Um é caráter elitista, outro é caráter popular. Um quer a separação, a república, mas com escravidão, a Conjuração Baiana, um movimento democrático, igualdade racial, social, sem escravidão. Um vai se basear na independência dos Estados Unidos e o outro na Revolução Francesa, tá bom? Os líderes aí, João de Deus foi um deles, um alfaiate,
tá? Líder popular. O outro foi o chamado Manuel Lira e Lucas Dantas. E os chamados intelectuais Cipriano Barata, foi um líder intelectual, Francisco Muniz e o padre Agostinho Góes. Bom, o que aconteceu também é que eles foram capturados, eles não conseguiram formar essa república, se separar de Portugal. Os líderes populares que eu mencionei aí, João de Deus, o Manuel Lira, o Lucas Dantas, esses foram executados, mas os que apoiaram, que eram intelectualizados, digamos assim, eles foram absolvidos, tá bom? Dentro da conjuração baiana aí, eles vão contar com o apoio dos maçons, chamados Cavaleiros da Luz, tá bom? E esse foi um movimento chamado Conjuração Baiana, né? Um movimento aí de separação definitiva dos laços exploradores dos portugueses aí, transformar em independência. Então, como eu disse, a independência ela só vai ocorrer em 1822. E Pernambuco será também palco aí, cenário de uma revolta, uma nova revolta, uma revolução, mas em 1817, a Revolução Pernambucana também nesse mesmo naipe aí de república, de democracia, mas também não terá êxito. E a independência só virá em 1822, quando Dom Pedro I rompe de vez com sua pátria, aí, com Portugal, e torna-se imperador do Brasil, tá bom? Gente, esse foi o módulo 8, finalizando a frente 1. Frente 1, então, está finalizada. O único módulo que resta para a gente terminar o conteúdo dessa apostila 1 é o módulo... Deixa eu só confirmar aqui com vocês. A gente tem um videozinho sobre a Era Napoleônica, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Congresso de Viena, o módulo 7 também já incluí nesse vídeo. Bom, então, os módulos da frente 2, que é a História Geral, sobre a França, a Revolução Francesa, do módulo 4 ao módulo 7, ele foi já falado num vídeo anterior. Se vocês puderem, quem não assistiu, por favor, se puder assistir, então uma conferida lá seria legal. E só resta também o módulo 8 da frente 2, que fala sobre ideias sociais políticas do século XIX. Então a gente fala aí um pouco do surgimento do socialismo, né? Revoltas burguesas aí, por exemplo, e a introdução aí do socialismo, a diferença do socialismo utópico e do socialismo científico, tá bom? Gente, obrigado, foi isso, tudo de bom, espero que em breve possamos estar todos juntos. Dá uma conferida no videozinho aí, qualquer dúvida, manda pra gente aí, pra gente sanar, tá bom? Grande abraço, obrigado, tchau, tchau.